Você é um intuitivo? Você é o tipo do criativo dúvida, intuitivo? Intuitivo, instinto, eu sinto. Não sou um visionário, né? Quer dizer, não sou um visionário, mas eu sinto a pessoa. Ou seja, com o tempo, quando você vai percebendo que esse estado em que você fica, quando está na frente da pessoa, que é um estado de absorver tudo que os detalhes que podem acontecer, e quando você percebe que isso funciona, obviamente, por um lado, você relaxa um pouco mais, porque você sabe que a maneira que você enxerga funciona, ou o que você faz, ou o que você fala para essa pessoa, que eu não sei o que é, porque não tem uma receita, mas para cada um me sai uma coisa diferente, um momento que amarra isso aqui e que é fugaz e que desaparece depois e só fica a foto. Mas é só por instinto. É por instinto que o tempo me disse que está passando. Quanto que da criatividade depende da intuição? Porque muita gente criativa, mas tem uma coisa meio mágica. Primeiro, antes de tudo, tem muito estudo. Eu estudo retratistas, né? Ou seja, isso, a gente está falando aqui, na verdade, para mim, tudo é retrato. Do 3x4, já fiz um retrato 3x4 do Pelé, quando tinha passaporte diplomático, e ele me pediu para fazer um 3x4, e eu fiz um 3x4 dele sorrindo no passaporte, porque eu percebi, escuta, ninguém tem foto sorrindo no passaporte. Quer dizer, eu faço as fotos sorrindo, mas ninguém tem foto sorrindo. E falei, bom, nada mais legal que ter uma foto do Pelé sorrindo no passaporte. Mas, antes de tudo, tem que ter layers de conhecimento, né? Ou seja, para mim, então, os layers são os pintores, retratistas, os grandes pintores, Velázquez, Porque aqui, quando você vê aqui, ó, esse trabalho das plus size, eu nem sabia dessa tua... Você vê é um quadro isso daqui, né? Olha. Isso daqui é de uma beleza, é um quadro isso daqui, né? Eu não desenho a foto antes, né? Quer dizer, eu não sei como que eu vou fazer isso. A pessoa chega, conversamos, e em cima do que ela conversa, em cima do brilho nos olhos, ou da vontade que ela tem de fazer uma coisa, que a gente vai e a gente faz isso. Agora, porque no seu trabalho tem... porque o seu trabalho é múltiplo, né? Mas tem um traço forte que durante muito tempo te acompanhou, que foi justamente a coisa da nudez, tanto que você acabou criando um curso de fotos sensuais, né? Bom, não, o curso foi porque uma vez me convidaram. A nudez é uma coisa curiosa. Na verdade, a coisa que eu menos fiz na vida são fotos de mulheres nuas. Mas foram famosas, né? Você fez não, poucas, mas porque saiu na Playboy. Porque eu tinha um contrato com a revista de fazer 6 por ano, que era metade da revista. Mas se você pensa que cada uma dessas matérias eram 3 dias, eram 18 dias por ano. O que, claro, que se vendia 9 milhões. Acho que as 10 revistas mais vendidas que eu fiz são 8 milhões de revistas vendidas, uma coisa assim. Obviamente tem uma coisa lá. Mas na época que eu comecei a fazer os nus, ninguém queria fazer nus. Isso era nos 80. Os fotógrafos eram ou publicitários, ou autorais, ou uma coisa assim, sabe? Museus e essas coisas todas. Quando digo autorais, ou artistas, ou eram fotojornalistas. E aí naquele momento, nos anos 80, o fotojornalista bom era um cara que era comprometido ou tinha umas convicções sociais, enfim. E eu achei que através da fotografia do nu, a minha inspiração sempre, quer dizer, uma das coisas que eu tenho é pensar um pouco, não fora da caixinha, mas tentar fugir do academicismo, fora da câmara, no seu caso é fora da câmara, não? Especialmente fora da câmara, e do salonismo. Chamam salonismo essa coisa que as pessoas acabam fotografando para o outro, né, para os colegas. Eu não fotografava para os colegas, eu fotografava para mim e para o que eu poderia, se algum dia eu encontrasse alguém na estratosfera, que eu digo, fora do Brasil, e que a pessoa tivesse que julgar as minhas fotos. Então isso já te dá um ponto de partida. E nessa época eu achei que seria uma boa coisa. Eu era influenciado pelos fotógrafos franceses, o Jean Lupsieff, todo esse estilo, Nouvelle Vague, todo esse tipo de nudez que até hoje em dia, quando eu fotografo, eu só penso nos filmes dos anos 60, ou seja, é uma coisa estranha dizer, mas fotografar nu pensando em filmes do Godard, ou do Truffaut, ou do Barbara Schroeder, mas tinha uma luz que tinha... Mas tinha uma coisa, um naturalismo, eu defino minha fotografia nu como um naturalista. Então, eu achei que era uma boa maneira de me divertir, de ganhar dinheiro e de viajar.
E de conhecer pessoas. Acabou, não precisa mais nada. Né? Agora, a foto da nudez, da sensualidade, tem um diferencial? Porque a pessoa se expõe tanto, né? A pessoa... Olha, porque você tem aqui fotos, por exemplo, você tem aqui essa... Aliás, até é raro a foto das duas recentemente, né? Então, aqui você consegue ver a mãe e filha, você consegue ver tudo, você consegue ver a passagem do tempo, mas bem ou mal é uma foto que elas não estão se expondo como uma foto de nudez. A foto de nudez exige que você tenha uma atitude diferente diante da pessoa. O que exige uma boa foto? Ou seja, isso aqui não é jornalismo, né? Isso aqui na verdade não é isso. Não sei, nem todas as fotos podem virar arte, mas o que eu quero dizer é que a relação aqui, todas as fotos são consentidas, né? Então, nesse universo em que existe quase um contrato invisível, eu vou te fotografar, tem que ter uma confiança. Então, primeiro a confiança. Então, eu não posso trair a confiança dessa pessoa e não posso deixar que ela apareça ruim. Aí tem duas leis da fotografia que são básicas e que é tiro e queda. Primeira lei, só existem dois tipos de fotos. A foto boa e a foto ruim. Pode ser que a pessoa está nua, pode ser que a pessoa está vestida com um casaco de pele, pode ser que não sei o quê. Essa foto é boa ou essa foto é ruim? Tanto faz. Segunda lei, o que faz um bom fotógrafo? Não mostrar fotos ruins.